Tiozões, filme original da Netflix, criado e dirigido pelo Bill Burr, um famoso comediante americano. Primeiro filme que ele escreve, primeiro filme que ele dirige, né? Acho que não é o primeiro que ele atua como ator. O título original desse filme chama-se Old Daddies, né? Assim, os pais velhos, digamos assim, que não tem o mesmo sentido de tiozão, né? Que é como foi feita a tradução. Mas talvez o título faça sentido, né? Porque embora tiozão não vá dar a mesma ideia de um pai, né, que se torna um sujeito que se torna pai mais velho, digamos assim, mas tem toda uma conotação de um certo modo de enxergar a vida, ou de não enxergar a realidade na qual está colocado, que combina com o filme, né, como um todo. Né? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui nesse vídeo. Lembrando sempre, faço questão de dar spoilers, tá? Então, se você não quer, vai assistir outra coisa, quem sabe filme, depois volta se quiser também. Né? Mas eu não me preocupo com essas coisas, então em alguns filmes eu lembro de avisar, alguns vídeos eu lembro de avisar que eu dou spoilers, em outros eu não dou aviso algum. Se você está me assistindo, já fique sabendo disso, caso ainda não saiba. A ideia, o Old Daddies, né, como a coisa ficou traduzida por tiozão, ela dá uma outra ideia por brasileiro. Porque a ideia de Old Dad, de você ser pai mais velho, se você prestar atenção nessa ideia, você vai ver que o filme tem um desenvolvimento vinculado a isso. Né? Então, os personagens eles são pais velhos, né? No sentido que eles estão quase 50 anos e eles vão ter filhos. É claro que isso já traz um drama geracional, não só da distância que estão com a geração dos próprios filhos, alguns ainda por nascer no filme, mas também com os pais dos amigos dos filhos, que também vai trazer uma diferença considerável. Eu, como tenho mais ou menos a mesma geração dos personagens, né? Tô mais para os 50 do que para os 40, me identifiquei com um monte de coisa que eles estão falando. Tenho amigos que também se identificaram, a gente dá risada, outros ficaram mais preocupados, né? Enfim, a gente sabe, né? A gente entende o que eles estão falando, mas eu não sou tiozão nesse sentido, não sou pai velho nesse sentido, não tenho nenhuma criança tão pequena assim, embora possa vir a ter, né? Se acontecer, Deus quem sabe. Meu filho mais novo está com 12 para 13 anos e embora, né, a gente já seja um pouco mais velho que os pais dos amigos ali deles, né, de alguns pelo menos, né? Mas ainda tem de todas as mesclas ali, então a gente não está tão distante assim. Então eu não sofro desse problema que os Old Daddies do filme eles sofrem. Né? E é justamente dentro desse contexto, né, que vai se revelando então certos dramas existenciais dos personagens, que eles vão ter de lidar de alguma maneira. E o personagem principal, que é o Jack, é interpretado pelo próprio Bill Burr, né, ele tem um arco muito claro, né, onde ele vai se revelando que ele tem um problema de agressividade, que é assim como isso é trabalhado no filme, e no final ele acaba aprendendo um pouco como lidar com isso. O arco dele, né, como se diz por aí, é esse, né, e o filme, a história no final das contas é sobre isso. Né, essa é a história no sentido da trama, né, da história. Como cinema, tá? Não sou crítico nem pretendo ser, mas é fácil de você perceber que como cinema é um filme bem meia boca. Ele pode servir para te entreter e te divertir aí no fim de semana, dar umas risadas com o filme, há umas piadas muito boas, mas como cinema é um filme bem irregular, esquecível, vamos dizer assim, que não chama tanta atenção e nem mereceria um vídeo. Né? Se merece um vídeo é porque as pessoas estão gostando do filme, não exatamente pelo filme em si, mas pelo fato de que ele trabalha com temas que não se costuma ver retratados no cinema. Né? Que é justamente a guerra cultural que a gente está colocado, as diferenças entre progressistas e, não digo nem que é conservadores, porque não se trata disso de maneira alguma, nem de esquerda contra direita. Tem a ver com um certo tipo de progressismo e tudo aquilo que não combina, que não concorda, né, que não coaduna com essa pauta de valores. E isso tudo informado, digamos assim, né, enquadrado num drama de conflito geracional. Né, onde os old dads são aqueles que não são progressistas contra os mais jovens que são progressistas, digamos assim. Esse é o grande, um dos temas do filme e é a razão pela qual as pessoas estão assistindo e alguns gostando, né, ou outros desgostando pela mesmíssima razão. O Bill Burr, né, ele é um comediante de mão cheia de stand-up comedy. Se você procurar na Netflix vai ter vários stand-ups dele.
Ele é excelente no que faz, tem algumas piadas absolutamente geniais que ele criou e cunhou, alguns stand-ups muito bons mesmo, que eu recomendo. Mas no cinema a sua estreia ainda está muito aquém, né, do Bill Burr, do stand-up comedy, né? Ainda está longe de se tornar, né, me parece mais uma ocasião para ele poder apresentar certos pontos de vista e de alguma maneira ser muito autobiográfico, porque a história do Jack é, de certo modo, do personagem Jack é a história dele também pessoal, né? Então tem aí um quê de interessante e acho que o Bill Burr ele é ótimo stand-up, mas como cineasta não sei se ele é tão promissor assim, né? E por isso mesmo eu tô falando dele justamente porque se você gostou, né, assista os stand-ups, você vai ver que tem coisas ali muito melhores do que no filme. E nos stand-ups ele faz muito essa crítica do progressismo, né? E por isso mesmo no filme essa crítica, e isso está muito bem feito, né? Os personagens progressistas, as ideias, as crenças, a hipocrisia está ali muito bem colocada, né? Muito bem retratada. E por isso mesmo eu acho que a gente precisa ficar falando a respeito disso. O filme é, né, meio que autoexplicável, né? Autoexplicativo com relação a isso, né? O que eu acho que é legal de destacar apenas é assim, eu estou usando essa expressão progressismo, pressupondo que você está entendendo o que eu estou falando, e eu imagino que se você está me assistindo em 2023 ou nos anos seguintes, né, onde a gente está vivendo ainda dentro do mesmo contexto cultural, eu acho que você sabe do que se trata. Se você estiver assistindo, sei lá, e se ainda existir no YouTube em 1000 anos, talvez já não faça mais o menor sentido, né, e eu precisaria esclarecer para você em que sentido eu estou usando. Mas estou falando para os contemporâneos, né? E acho que todo mundo sabe do que se trata. E o que me chama a atenção nesse progressismo não é exatamente as suas pautas, o que ele teria de bom ou o que ele teria de ruim, digamos assim, naquilo que ele defende, naquilo que ele propõe. O que me chama a atenção é o fato de que, seja lá o que se queira, né, defender, não se quer apenas defender e apresentar, se quer impor. Há um aspecto tirânico no progressismo hoje em dia, que é um tiro na própria culatra deles, digamos assim, que é o que torna muito complicado e muito difícil você defender. E por isso tem tanta gente que, em tese, é progressista e está espirrando para fora, né? E não encontrando outro lugar, e vão acabar todo mundo meio no mesmo balaio do tal do conservadorismo, embora nem todo mundo seja conservador, como é o próprio Bill Burr, por exemplo, né? Então, o fato de que o progressismo ele está impondo a sua pauta, te obrigando a seguir aquilo, né? Óbvio, e criminalizando até quem pense diferente, né? Digamos assim, cancelando, fazendo perder emprego, etc. e tal, já basta para dizer que isso não tem como funcionar. Porque um dos frutos evidentes disso tudo é você afastar as pessoas, você distanciar cada vez mais quem pensa diferente de si, tornando difícil, né, o diálogo, que é pressuposto de uma vida em democracia. Você polariza a sociedade, que é uma expressão mais conhecida hoje em dia, e cria um estado mental de guerra civil, no final das contas. Pode não estourar em guerra civil efetiva, mas o estado mental está sempre ali meio presente. Parece que estamos sempre prestes a alguma coisa mais grave acontecer, né? Estamos grávidos disso, digamos assim. E isso a gente está vivendo de uma maneira tão óbvia, tão evidente, que o filme retrata apenas, né, bate muito com aquilo que a gente vê e, portanto, não acredito que seja necessário a gente detalhar muito isso. O que eu acho que é legal de falar do filme, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é porque o filme também retrata que aquilo que é contra esse progressismo não significa que seja o ideal e às vezes nem mesmo melhor do que aquilo que se propõe, né? Digamos que o progressismo tenha razão naquilo que ele defende, que está errado na forma como faz essa defesa. Estou levantando essa hipótese, considerando essa hipótese, não que eu concorde, mas vamos pressupor que isso possa acontecer. O outro lado, ele pode estar certo na forma como então defende uma liberdade de expressão, uma liberdade de pensamento. Mas pode ser que aquilo que defende não seja exatamente bom, né? Não seja o melhor, digamos assim, né? E aí é interessante de você ver no filme, porque você vê que tem né, os jovens ali, a geração mais jovem, eles apresentam uma espécie de surdez e condescendência com relação aos velhos e os antigos. Eles são imunes a qualquer coisa que os antigos falem. São meio que uns velhinhos, tolinhos, etc. e tal. Trata como se não tivesse mais nada a ensinar, nada a ajudar, né? E por sua vez, os velhos, numa reação com relação àquilo, eles não conseguem lidar com aquilo senão vendo tudo como uma grande bobagem, uma grande imbecilidade, uma grande loucura, uma grande insensatez. E na hora de tentar então mostrar isso, e portanto mostrar que existiriam outros valores ou outras formas que seriam melhores, também não conseguem apresentar.
Porque o máximo que eles conseguem perceber é o espanto em relação ao fato de que mudou tanto a forma como se enxerga a vida e como se lida com a vida. O que significa dizer que eles não têm muita noção dos seus próprios valores e das suas próprias crenças. Uma coisa que não sei se já parou para pensar, né? O fato de que você enxerga nas novas gerações, os millennials, por exemplo, que eles são frutos de um caldo cultural, no qual eles não percebem como eles estão sendo programados, como eles estão sendo formatadinhos, né, etc e tal, como eles estão sendo, né, manipulados, né, etc e tal. Vejo pouca gente se olhando no espelho para ver, será que você também não foi na sua época? Será que você, que, né, os tiozãos aí que tiveram a sua infância nos anos 80, ali, anos 70, você também veio de um caldo cultural que estabeleceu certos princípios do que seria certo, o que seria errado, o que seria melhor, o que seria pior. Gerou certas crenças, certos valores com os quais você cresceu e viveu, talvez sem nunca se perguntar se realmente isso era o melhor ou não. Você toma aquilo como dado como se fosse a tradição, aquilo que tem de ser, necessariamente falando. E talvez não seja. Talvez o seu caldo cultural possa ser um pouco melhor do que os das novas gerações, mas não significa que talvez seja a melhor de todas. E talvez, se você parar para pensar, talvez o seu caldo cultural tenha dado como fruto essas novas gerações, o que traz um problema para o seu mundo, né? E não exatamente apenas nesse mundo novo. Acho interessante de você notar isso, porque muito do processo da gente envelhecer, né, não só ficar velho, mas ficar mais experiente e mais sábio, significa você ser capaz de transcender o seu próprio mundo, o seu próprio tempo. O tempo no qual você nasceu, no tempo no qual você vive. Né, nós temos essa capacidade da autotranscendência. A própria ideia de envelhecer, de se tornar uma pessoa mais sábia, né, a ideia de sabedoria e velhice estão muito atreladas. São poucas exceções hoje em dia que realmente trazem essa característica de sabedoria nas suas personalidades. Porque sabedoria não é saber muito. Sabedoria é saber saborear aquilo que você sabe. A ideia de sabedoria tem muito a ver com sabor, mais do que saber até. Porque quando você tem muita experiência de vida e você sabe saborear a história, então você tem algo em você que pode servir de ensinamento através daquilo que você viveu e porque você soube saborear a sua própria experiência, você sabe como comunicá-la e talvez ajudar as novas gerações. Há uma beleza naquele que envelhece, uma certa sabedoria, em que isso tem de ser manifesto. Quando isso não é manifesto, você tem o azedume. Você tem aquele apego do velho a tudo que é nostálgico, tudo que foi o que foi antigo. Ele só consegue gostar das mesmas coisas. E por isso vai ficando meio ridículo, né? Quando ele tenta fazer certas defesas das coisas suas antigas, mas ele não sabe por que aquilo seria tão bom. Ele só sabe que foi aquilo que ele gostava, né, do qual ele cresceu e que agora já ninguém mais conhece, que as novas gerações... Não, mas você tem que conhecer o Pink Floyd. Você vai ver o Pink Floyd é muito melhor do que a Taylor Swift, muito melhor do que, sei lá, o Kanye West, qualquer coisa que vale. Mas não, você não sabe por que. Pode até ser melhor, mas você não sabe por quê. Você só sabe dizer que você gosta mais. E provavelmente porque você gosta mais porque foi a tua juventude. Como esses outros artistas são da juventude de agora e que vão acabar defendendo isso. Talvez pelo mesmíssimo motivo que você defende aquilo que você gosta. Esse envelhecer, né, esse se tornar um tiozão, que é meio que perder uma certa noção, ficar vivendo aquela coisa do Joaquim Teixeira, né, é muito engraçado, né, e ao mesmo tempo é muito triste, entendeu? Porque você tem lá os certos, né, tem o Del Rey, né, a Glacial, não sei o quê, um jeitão de bar de esquina, etc e tal, que você acha que isso é o que é o ser humano desde sempre. Não dá para ser melhor do que isso, não. Quer dizer, se você consegue enxergar essa dimensão tão evidente, né, de crítica com relação às novas gerações, sabe que com a sua você não consegue ter também um certo olhar e uma noção do ridículo, que nós também carregamos em alguma medida? Né? Esse olhar no espelho, o filme permite fazer. Porque quando você olha para os três personagens principais ali, que são os representantes dessa velha guarda, digamos assim, eles não têm muito o que apresentar para nós. Eles não têm, né? Você vê ali, o Jack literalmente assim, porque ele tem aquele filho, ele entra em contato com aquela geração ali que ele não faz não entende nada daquilo, ele simplesmente rejeita aquilo de uma maneira até, não sabe administrar aquilo tudo, ele parece não entender aquilo tudo, né, e nem percebe que precisaria entender até para poder combater aquilo tudo. Quando você olha para o amigo dele, o Connor, por exemplo, que é um tiozão, ele tenta parecer jovem o tempo todo e só se torna ridículo por conta disso. Tá? Enquanto que o Mike, né, ele se expõe menos assim, mas você vê a mesma característica, quer comprar aquele carrão, é o Big Mike, é o sujeito, né, não quero mais ter filhos, eu não sei o quê, quer aproveitar a vida, né, uma coisa mais hedonista, digamos assim. Os três ali não têm grandes valores a serem defendidos, não são tão melhores pessoas assim, vamos dizer assim. Né? Tem muito pouco de exemplar em cada um deles. Embora o filme claramente só trabalhe com um desenvolvimento
desses três personagens, dos progressistas, eles são basicamente, né, colocados, terminam da mesma maneira, só mostrando a sua hipocrisia ou se dando mal. Né? O dono lá, o novo CEO da empresa deles, é o único que vai ter um certo desenvolvimento ali junto com eles, mas também não vai além disso. Os três são os que têm, né, o tal do arco acontecendo. Né? O Jack, eu já falei, é o da agressividade. O Connor é o que desenvolve menos, porque ele termina ainda fazendo lifting, né, tentando manter a pele de juventude, embora ele tenha conseguido ser sincero e honesto pela primeira vez, talvez com a sua própria esposa, para você ver o grau de maturidade que o sujeito tem, não é um tiozão no sentido rock à mão, nada disso. O Mike cai em si do seu próprio egoísmo, né, naquelas, como ele diz lá, às 17 horas eu tomei todas as minhas atitudes que eu quero para minha vida, eu vi que estava tudo errado. Qual que era a vida certa? Era, no final das contas, assumir o filho da sua namorada, casar com a sua namorada, não importa como mais jovem ela fosse, e se tornar o pai, no final das contas, e não o tal do Big Mike. Você tem um desenvolvimento, o sujeito caindo em si, né, meio que assumindo talvez a sua própria idade, a sua própria responsabilidade. E o Jack, de alguma maneira você não tem como isso acontece, mas você vê que ele começa a melhorar na forma de lidar com a sua agressividade. A cena final do filme, você vê que parte desse processo significa ele se tornar um pouco mais hipócrita. Isso que eu acho bem legal no filme, no final das contas. Por quê? Quando o ciclista passa e fala para ele, olha, como é que pode você estar com a tua criança no colo e jogando, que perigoso fazer isso, o velho Jack, né, o velho Bill Burr, iria xingar o sujeito e dane-se, quem é você? E estaria coberto de razão né, se fizesse isso. Mas o mundo mudou, você já não pode ser assim, então o que ele faz? Ele segura a agressividade, finge que concorda com o sujeito e quando ele vai embora ele xinga o sujeito para dentro. Isso é ser hipócrita. Hipócrita não no sentido... Estou usando aqui o termo no sentido meio técnico, vamos dizer assim, que é literalmente você constrói um personagem com o qual você vai interagir, sendo que você mesmo é outro. Né? Então ele ali hipocritamente finge que concorda com o sujeito. A verdade do Jack é aquele que continua sendo o cara que acha uma barbaridade o que o sujeito fez, só aprendeu a lidar de um jeito diferente. Né? Então, e talvez no mundo que corre hoje, todo mundo está condenado a ser hipócrita. Porque você já não pode dizer as coisas com a liberdade que você imagina que poderia falar. Você pode fazer isso e vai pagar um preço por isso. Seja de cancelamento, seja de perda de engajamento, por exemplo, né, de alcance nas redes sociais, seja correndo o risco até de ser preso. Né? Porque hoje em dia a liberdade de expressão, principalmente no Brasil, ela não existe. Né? Ou existe liberdade de expressão e você paga o preço por essa liberdade de expressão, você é processado por dano moral, você é processado por difamação, por calúnia, né? Ou então você não tem liberdade de expressão e você não pode falar sobre isso, sobre aquilo outro. A medida do que você pode falar, a partir do momento que precisa ser controlada antes, é porque a liberdade de expressão acabou. E você tem que seguir, então, a pauta, né? Aquilo que os iluminados acham que tem que ser dito. Então o Jack ali, ele não é um final exatamente feliz. Ele aprendeu a lidar um pouco mais com ele mesmo, com as suas insatisfações. Mas não que ele tenha conseguido chegar num ponto em que ele se tornou uma pessoa muito melhor do que ele era antes. E aí talvez fique uma mensagem interessante do filme, né? Porque num mundo tão maluco, né, nessa loucurada de progressista e conservador e sei lá o quê, e provavelmente já devem estar me xingando aí nos comentários, por exemplo, disso tudo, uma das coisas que talvez se possa fazer nesse contexto seja justamente você olhar-se no espelho, perceber que tipo de coisa te deixa hipersensível, que se o sujeito não falou exatamente aquilo que você queria, ou do jeito que você queria, você vai contra ele. Você já xinga ele, já sai no comentário, barbaridade, já xinga ele de não sei o quê, nazista, comunista, fascista, sei lá o quê, qualquer uma dessas coisas, né? E o quanto você está imune a dar ouvidos a simplesmente o outro que pensa diferente de você. O que eu acho legal do filme é que os personagens, lá no clube de striptease, lá em Las Vegas, eles param para pensar nas suas próprias vidas e em si mesmos e nos seus defeitos, e percebem que não dá para eu continuar assim. Já não tem nada a ver com progressismo, conservadorismo, qualquer coisa que está acontecendo do outro lado do mundo, né? Fora deles. Tem a ver com eu quero ser essa pessoa ou eu posso ser melhor do que eu estou sendo. E aí, nesse sentido, os três amadurecem em alguma medida. Connor, ainda muito pouco, né? Só um princípio, uma chama que talvez possa vir a indicar uma maturidade maior no futuro. O Mike, descendo daquela juventude que ele já não vive, assumindo uma responsabilidade que ele não mais queria, e isso o torna mais maduro. E o próprio Jack, porque a partir do momento que ele... Não pela hipocrisia do final, que eu entendo que se torna meio que uma ferramenta de administração de danos, mas muito mais pela confissão que ele faz para si mesmo na hora que a menina está fazendo striptease para ele, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sendo assim? E aí depois toda a desculpa que ele pede para a esposa, quando ele fala com o filho, quando ele fala com a filha, ele fala assim, eu quero ser um pai melhor, quero ser um marido melhor.
isso é o que importa, né, no final das contas, se tornar essa pessoa melhor. E aí nisso eu acho que Tiozões é um filme legal, principalmente para minha própria geração, né? Para se olhar no espelho e se perceber que talvez não estejamos sendo tão ridículos quanto muitos daqueles que a gente taxa de ridículos, né? Por motivos diferentes, por razões diferentes, talvez até melhorzinhas do que as dos outros, mas ainda assim ridículos, né? Ainda assim pequenos. E que amadurecer não é um negócio que você conquista ali na entrada da vida adulta e depois, de certo modo, você mantém. Eu falei, não. O amadurecimento ele é um eterno crescimento, no sentido de melhoramento da pessoa, né? E a própria ideia de saber saborear a idade da vida, a experiência da vida, que é o que torna a velhice bela, no final das contas, ela só pode acontecer quando a gente faz esses movimentos, como principalmente o personagem do Jack fez, né? Se olha no espelho e fala, o que eu estou fazendo aqui? E não só confessa, mas começa a consertar também a si mesmo, né? Então nisso, Tiozões pode ajudar aí bastante gente que lida com o drama da maturidade em todas as idades, em especial aos tiozões como eu. Até a próxima.